Eu quero falar para você de duas curiosidades bem interessantes. Eu vou descer que eu não consigo ficar lá em cima. Eu tenho uma formiguinha no pé que faz eu ficar andando. Quantos já foram num circo e assistiram a alguma apresentação em que tem aqueles elefantes enormes? Quantos já tiveram a oportunidade de ir em um circo onde tem elefantes? Vocês não foram ainda? Eu acho que agora está proibido, né? Mas antigamente era permitido. Mas vocês já viram em televisão, por exemplo, no filme dos Trapalhões, do próprio Charlie Chaplin, que eles colocam aquele elefante no pátio, põem o feno ali para o elefante e amarram ele com uma cordinha. Vocês já perceberam isso? Às vezes também com uma corrente. Mas na maioria das vezes é uma pequena corda que ele vai para lá e para cá. E ele fica naquela limitação da corda ali, ele não sai dali. Não é interessante isso? Se o elefante soubesse a força que tem, se ele soubesse que se ele puxasse um pouquinho mais a pata, ele estaria livre, você acha que ele ficaria naquela corda? Ele romperia aquela corda e ele ia caminhar, ele ia andar. Ele não ia ficar naquele limite que foi colocado para ele ali. Outra coisa interessante que provavelmente você já viu, você pega uma galinha ou um galo e você põe ela com o bico no chão e você risca uma linha do bico dela para diante. Quantos já viram isso? E a galinha fica ali quietinha. Ela não sai dali. Não é verdade? Fica ali, tempão, olhando para aquele risco. E ela não muda de posição, ela fica ali parada olhando para aquele risco. Uma outra coisa que eles fazem bastante é colocar a cabeça da galinha ou do galo debaixo da asa, né? Dá uma chacoalhadinha no bichinho e solta ele ali, ele fica ali com a cabeça debaixo da asa. Dependendo, até fica dormindo ali. O que isso tem a ver, Selma, com o que você quer falar? Desde a semana passada, Deus veio me falando algo importantíssimo para as nossas vidas. Que nós precisamos romper com a linha do possível. Precisamos romper com a linha do possível. Sair da medida e do possível e começar a caminhar no impossível. Quando você olha para Jesus, quando Jesus vem ali e está o pessoal pescando, limpando as redes, na verdade, né? Jesus vira para eles e fala, deixa tudo e segue-me. A princípio, você olhando para esse texto, parece que foi tão fácil para eles, né? Não parece que foi muito fácil para eles largar as redes ali e seguirem? Eu não creio que isso aconteceu de uma hora para outra. Eu creio que teve um processo. Mas para eles cumprirem aquilo que Jesus estava falando com eles, eles precisavam romper a linha do possível. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você está pensando, o que ele está querendo falar com isso? Que negócio de linha do possível? Aqueles discípulos tiveram que pensar, como vamos comer? Está mandando a gente seguir? Para onde? Onde que você vai? Onde vamos dormir? Fazer o quê? Ou você não se perguntaria? Você se perguntaria para você mesmo? Onde ele quer que eu vou? Que papo é esse? Deixa tudo e segue-me. Tudo que eu levei anos para alcançar está aqui. O meu barco, as minhas redes, toda essa estrutura que eu levei um tempão para adquirir. E agora ele fala, larga tudo? E os meus amigos e os meus parentes? O Bran estava contando para mim. Ele veio dar aula para as meninas, para a ITED, né? Sobre evangelismo. O Bran é um holandês? Holandês, né? É um holandês
que deixou a Holanda para vir para Jucu no Brasil, deixou toda a família, veio ele, a esposa e os filhinhos. Trabalhou muito tempo com o Tom na Jucu Impactos. E de repente Deus abre as portas e começa a levar ele para o Paraguai através dos menonitas. E ele estava contando para mim antes dele ir embora, que na mesa a filha conversando com ele e tal, com ele, a esposa e as irmãs, falando: pai, nós nunca vamos ir embora daqui, né? Eles moram em um sítio em São José dos Pinhais, uma região que talvez você não saiba, é a região daqui a região metropolitana de Curitiba, de maior índice de abuso de menores. De toda a Curitiba, de toda a grande Curitiba, ali em São José dos Pinhais. E ele entrou ali para trabalhar com essas crianças e com esses pré-adolescentes que já têm um histórico de abuso e trabalhando com prevenção com os menorzinhos para que não passem pela história do abuso. E já faz um tempinho que ele está ali, ele, a esposa, as filhas, e agora esse ano que Deus deu para ele 6 obreiros, depois de anos trabalhando ali. Mas as crianças se apegaram tanto ao sítio, eles têm cavalo, eles têm lá as criações deles. E ela ama os amigos que ela tem em São José dos Pinhais, essa menina. Aí ele falou: ah, filha, eu acho que não, porque Deus não me chamou para vir para cá. Aí tá, ficou por isso mesmo, a menina saiu e Deus começou a inquietar o coração dela. Porque Deus começou a levar o Bram para dar palestras no Paraguai e começou a usar o Bram para mudar a história do Paraguai. E de repente essa menina andando, Deus vai dar uma palavra para ela. E a palavra que Deus dá é: junta tudo que você tem e vai para a banda do sul. É um versículo que fala: vai para o sul. Acho que é sul, se eu não estou enganado. E ela começa a chorar. Chorar e chega em casa chorando. E chorando para os pais. E daí os pais falam: o que aconteceu, filha? Aconteceu alguma coisa e tal? Ela falou: não, é que Jesus falou que nós vamos embora daqui. E o Bran e a esposa falaram: não, não é possível. E eles começaram a orar e Deus falou: deixa tudo e vai para o Paraguai, em um lugar chamado Caçador, onde começou a história menonita no Paraguai. E a história dos menonitas nessa região do Paraguai, eles vieram porque a Bolívia estava tomando essa área do Paraguai, estavam entrando, e para não perder o território, o governo paraguaio começou a dar terra para ser povoada. E os menonitas tinham chego para o Paraguai, estavam morando ali na redondeza do Paraguai, e daí o governo vai lá e chama os menonitas e leva eles para conhecer o lugar. Leva eles de uma época que está tudo muito verde, muito verdinho. E os menonitas, né? Opa, está nos dando, tomaram posse da terra, só que aquela terra só ficava verde naquela época. O resto do ano era seco, igual o nosso Nordeste. E eles começaram a morrer, os menonitas ali. Morrer por doença, morrer de fome, muitos morreram. Os indígenas que viram o que estava acontecendo com os menonitas, falaram: não, a gente tem que ajudar. E foram lá: não, para você sobreviver aqui, você tem que fazer isso. E ensinou eles como viver naquela terra. E hoje os menonitas praticamente mandam no Paraguai. Uma grande porcentagem do Paraguai pertencem a eles. E eles são uma porcentagem grande da economia do país. E resolveram que queriam abençoar Caçador por onde eles entraram. E chamaram o Bran. E o Bran agora, semana que vem agora, vai as últimas coisas dele embora. Vai as últimas coisas dele embora. Segunda-feira, a família dele sai. Terça-feira, ele prega na igreja Reúna. E ele também vai embora. Porque ele rompeu com a linha do possível. Mas quando ele rompeu com essa linha do possível, algo aconteceu.
a Jucum fora do país se aliançaram com ele. E agora, final do ano, eles vão receber o FIRE, que é um ministério da Jucum. 300 missionários de todos os lugares do mundo vão vir para o Paraguai para plantar igreja em todo o Paraguai. Através desse Bran. E esse FIRE assumiu uma aliança com ele de 5 anos fazer isso. Todos os anos eles vão mandar 300, 400, 500. Se eu não estou errado nos números. Vocês lembram aí? Ele falou para vocês sobre isso? Não? E daí eles já plantaram não sei quantas igrejas lá dentro do Paraguai. E durante 5 anos o Paraguai vai passar por um avivamento de evangelização. Porque uma pessoa resolveu romper com a linha do possível. Quando os discípulos romperam com a linha do possível, eles não tinham noção do que ia acontecer com eles e do que ia acontecer através deles. E hoje você é resultado desse romper, desses 12 discípulos, 11 na verdade, né? Que depois se tornaram 70 e alguma coisa, que depois se tornaram 120, que depois se tornaram milhares, e hoje são milhares de milhares, que fazem o mesmo que eles, porque resolveram romper a linha do possível. Aquela galinha, ela só enxergava aquela linha. Aquele elefante, ele não conseguia enxergar o poder e a força que tinha dentro de si. Quando nós demarcamos, estabelecemos limites na nossa vida para vivermos nele, nós perdemos a oportunidade em Deus de vermos o impossível de Deus. E eu creio que Deus está desafiando você a sair desse limite do possível, da demarcação que você estabeleceu para viver. Você demarcou uma estrutura que você decidiu viver em cima dessa estrutura, e você muitas vezes não está disposto a romper além disso. E você vive dentro do limite do possível. Eu vou para o culto, participo de vigília, eu falo língua estranha, eu tenho visões e revelações, eu tenho contato com o Deus vivo. Tá bom para mim. Tá bom para mim. Se o Bran não decidisse na vida dele que não estava bom para ele, e ele decidisse romper com a sua, como que eu vou chamar? Com a sua marca, que ele estabelece, sua fronteira que estabelece até onde ele quer ir, ele não viveria o que ele está vivendo no Paraguai hoje. Ele partilhando conosco, meu coração ardia. Deus, que vontade de ir para lá. Que vontade de romper um pouquinho mais e ir para lá. E quando nós dizemos que é até ali que nós vamos, amados, nós somos como um elefante atado por uma cordinha fina de lã. Que basta a gente entender que aquela cordinha esticou o nosso pé. Opa, daqui para lá eu não posso ir. Eu não posso ir daqui para lá. Eu não posso ir além disso. É até aqui que eu posso ir. E você perde em Deus. Porque os discípulos viveram isso. Para Paulo foi estabelecido, para Saulo foi estabelecido o seguinte: você é o príncipe das leis. Você é o nosso referencial máximo do judaísmo. E é para você que nós olhamos, e é até aí que você tem que ir. Paulo, então, extremamente zeloso pelas leis de Israel. Extremamente zeloso. Um cara que pagava o preço que fosse pelo zelo de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que foi ensinado para ele. E ele então estabelece o possível dele. O que eu puder fazer para proteger a minha religião, eu vou fazer. Nem que eu tenha que matar
hereges aí que estão pregando sobre esse Jesus. E o texto diz em Atos 9, eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas Atos 9 fala que ele vai lá e ele pede para os principais uma carta para ele ir além do limite dele, todos aqueles que ele encontrasse pelo caminho, a autorização para trazer preso ou matar. E ele já tinha feito um estrago, e ele pega o seu animal, que a Bíblia não diz que era um cavalo. A gente fala, Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que era um cavalo. Pode ter sido um camelo. Né? Mesmo porque o trecho que ele estava rodando, para um cavalo aguentar, tinha que ser o cavalo. E daí lá no meio do caminho, ele tem um encontro com a pessoa de Jesus. E Jesus rompe com o limite do possível na vida dele. E ele vê o impossível. E para Paulo, o impossível para ele era alguém que conseguisse pará-lo no propósito pelo qual ele decidiu que viveria. E Jesus, então, dá de cara com ele no deserto e fala para ele: Paulo, por que você me persegue? Dura é para ti essa decisão. Em outras palavras, né? E daí Paulo pergunta: quem és tu? Fala: eu sou o Cristo que você persegue. Não é interessante Jesus falar isso? Era Cristo que Paulo estava perseguindo? Hã? Era Cristo que ele estava perseguindo? No entendimento de Paulo, ele estava perseguindo Cristo? Ele estava perseguindo aqueles que eram de Cristo. Não era o próprio Cristo, porque o próprio Cristo não tem como se perseguir, é impossível você perseguir o Deus Todo-Poderoso. Mas ele estava perseguindo aqueles que representavam o Cristo. Isso é para você ver o tamanho do elefante que você é. Amém? Para você ver o tamanho do elefante que você é. Você não é o próprio Cristo, mas todo o poder do Cristo está dentro de você. Então não existe limite estabelecido nesse mundo. Não existe limite estabelecido no inferno. Não existe limite nenhum estabelecido para você andar. Andar com Cristo é ilimitado, é além do possível, é andar no impossível. Quando eu conheci a Cris, eu tinha feito voto de celibato. Eu tinha falado: eu não vou casar nunca. Eu vou ser eunuco. Aí a Cris aparece para fazer ITED em 1990. E eu olho para a Cris e eu começo a gostar dela. Eu falei: não, esse negócio não é de Deus não, é do capeta. Eu comecei a repreender o capeta da minha vida. Fora da minha vida, capeta. Não é de Deus isso. E eu fazia questão, quando a gente estava em rodinha que ela estava, fazia questão de falar: eu nunca vou me casar, eu tenho voto de celibato, vou servir Jesus solteiro. E Jesus pôs ela no meu caminho e mostrou que não sou eu que decido os meus limites e até onde eu posso andar. Ele falou: o ministério que eu tenho para você é um ministério você é casado. Então você vai casar sim. Tá bom, Deus. Vou casar. Conheci ela. Noivamos. Chegou a época do casamento, de planejar tudo. Ela vira para mim e fala assim: como que você quer casar? E eu já muito apaixonado pela Espanha, falei: não, eu quero casar de terno de cetim branco, gravata borboleta vermelha e cinto espanhol vermelho. Hoje eu entendo que eu parecia um dos palhaços do teatro, mas era o meu sonho. E ela falou assim: vamos orar.
Agora, sabe como que é Jocum, né? O Jocumeiro fala o que ele vai fazer, mas ele não sabe como que ele vai chegar lá. Ele sabe o que ele vai fazer. E começamos a orar. Aí um amigo meu me chama para tomar um café na casa dele. E aí tomamos do café, conversa de lá, conversa de cá. Como que está o preparativo do casamento? Tudo certo. Estamos fazendo as lembrancinhas, que eu e a Cristina, nós confeccionamos as lembrancinhas do casamento. Eram 450 buquezinhos de rosa. Os buquezinhos desse tamaninho aqui, feito de massa de pestilho, porque minha esposa é detalhista. Rosas brancas e rosas vermelhas. Tudo pequenininho assim, ó. Então a gente passava o resto da tarde fazendo rosa. Tá? Fazendo rosinha. E falei para ele, estamos aí, estão acontecendo e tal. E já está tudo preparado, está encaminhado, tudo encaminhado. Você vai casar como? Falei, eu vou casar de terno de cetim branco, gravata borboleta vermelha e cinto espanhol vermelho. Eu tenho a roupa até hoje guardada, viu, gente? Macabeu, eu guardo tudo. E ele falou, não, você está brincando comigo. Falei, não, eu estou falando sério. Não, eu estou falando porque meu irmão tem uma roupa assim. Eu descobri que tem um outro louco além dele. Tem uma roupa assim, e ele está vendendo, e eu vou dizer para você, a roupa foi feita pelo melhor alfaiate de Curitiba. Que legal. Quanto ele quer? Seria hoje R$300, mais ou menos. Falei, me traga lá, eu vou comprar. Mas traga lá que eu vou comprar, é assim que eu vou casar. Ele trouxe lá, mostrou para mim, olhei a roupa, exatamente como eu queria, com outro detalhe que eu não lembrei. Sapato branco. E a camisa branca cheia de bordado, de babado, espanhola. Aí ele mostrou para mim aquilo, eu falei, é minha. Mas você não vai experimentar? Eu falei, não precisa. Vai servir na tampa. Pergunta como que ele faz. Tem que ser à vista e tal. Ele foi lá, conversou com o irmão. Moravam tudo no mesmo terreno, um terreno grande assim. Uma família da sociedade. Aí ele falou assim, Selmo, ele vende para você em 2 vezes. Falei, tá bom. É minha. Pode guardar que segunda-feira eu venho buscar. Você está falando sério? Então tá bom. Mandei ele guardar, mas eu não tinha dinheiro nem para passagem para ir buscar. Não tinha um centavo no bolso. Aí passou a semana trabalhando na base, envolvido, domingo na igreja. E domingo de noite eu fui lembrar, eu tenho que buscar a roupa. E eu não tinha um centavo. Acordei segunda de manhã, orando e falando, Deus, a roupa. Eu pedi, o senhor já deu a roupa, está lá. Mas o senhor não deu dinheiro para eu pegar. Então eu preciso do dinheiro. Aí o pastor Aquiles, que o pessoal aí conhece, foi lá na minha casa. Falou, Selmo, Deus mandou vir te trazer uma oferta aí para você. Isso na segunda. Aí ele entregou a oferta para mim, fui ver o valor, era a passagem de ida e volta e a prestação do terno, certinho. Falei, Cris, Deus deu o dinheiro do terno. Vou lá buscar 5 horas. Fui lá 5 horas buscar. Aí paguei a parcela, ele deu o terno e deu o sapato de presente. Falou, pode levar o sapato. Não tem utilidade para mim para levar o sapato. Tá bom. Então, Deus é o Deus que quer que você ultrapasse a linha do possível. Aqueles discípulos romperam a linha do possível. Paulo, Deus teve que fazer ele romper a linha do possível, para ele poder experimentar em Deus tudo que ele experimentou. E se você, vou citar um outro cara aqui, que eu até já apresentei aqui, o teatrinho dele, eu acho que o Clóvis também, o Cirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus. Eu sou fã desse Cirineu. Por que eu sou fã desse Cirineu? Ele estava em Jerusalém por causa das festas.
Ele tinha vindo por causa das festas. Cirineu estava acostumado, provavelmente, a levar a vidinha dele. Chegava a época de estar em Jerusalém, ele estava em Jerusalém, pelo jeito era um homem do campo, né? Vivia a vidinha dele. E ele estava satisfeito com a vidinha que ele estava levando. Mas daí ele chega em Jerusalém em uma época muito chave para a vida dele. Porque de repente ele está lá participando do espetáculo fúnebre, né? Aquele espetáculo, filme de terror. Jesus tudo cortado com azorrate, né? As costas retalhadas. Vocês sabem o que é um azorrate, né? Alguém não sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Azorrate, amado, é um chicote de 3 pontas. Ele tem 3 tiras. Na ponta da tira desse azorrate tinha uma bola de chumbo com uma garra assim, ó. Então, quando esse azorrate batia nas costas do indivíduo, o chumbo batia no couro e quando puxava, trazia pedaço do couro no azorrate. Então, Jesus, ele não estava marcado de vara de marmela. Ele estava retalhado pelo azorrate. Agora imagine, com aquela coroa de espinho na cara, o sangue escorrendo. As costas tudo marcada, da surra que levou, o sangue jorrando. Porque vamos ser sinceros, quando você corta a cabeça para você parar o sangue é complicado. Tá aí o paramédico que pode dizer. O povo, existe um médico, que se você procurar na internet você vai ver a explicação dele. Ele fala que quando furaram o lado de Jesus e saiu água, é porque o coração de Jesus já tinha estourado já há um tempo e já não mais fazendo a mesclagem do sangue com a água. Por isso que jorrou água do lado dele. Então, os últimos momentos de Jesus, ele estava assim, consciente, mas o coração dele já tinha ido para o pau. Agora, fala para mim, você encontrar em uma situação dessa, não é uma cena de filme de terror? É ou não é? E o Cirineu estava assistindo essa cena de terror. Jesus indo com aquela cruz toda melada de sangue, né, carregando no ombro. E de repente ele é colocado para carregar a cruz. Eu acho que é um privilégio. Eu acho que é um privilégio que depois que tudo passou, eu acho que os discípulos desejaram ter tido essa oportunidade. Fazer parte de verdade do Senhor Jesus. Mas isso mudou a vida do Cirineu de tal maneira que quando você lê a história dos filhos de Cirineu, que é o Alexandre e o Rufus, você vai encontrar ele lá no Novo Testamento. Rufus envolvido com Paulo, envolvido com os discípulos, e Alexandre. Alexandre é o cara que levanta no meio de um povo para tentar defender os discípulos por causa da deusa Diana. O texto diz lá que Alexandre se levanta e quer apresentar a defesa para o povo, mas não é lhe dada a oportunidade. Então, essa linha do impossível que Cirineu rompeu, atingiu a estrutura da família do Cirineu para sempre. Agora, vamos ser sinceros aqui conosco. Quantas palavras você já recebeu aqui nesse lugar, nos domingos? Palavras que você saiu daqui, meu Deus, o que é aquilo? Saiu daqui impactado, dizendo que tremendo. Profecia que o Massal entregou, bateu na lata. Aí você sai daqui chorando. Mas continua na linha do possível. Continua na linha do possível. E Deus está te chamando você para romper essa linha. Para
quebrar essa linha. Eu estava em Volta Redonda orando. Um irmão veio para mim. Falou, irmão, você ora por mim? Oro. Falou, o que você quer que eu ore? Meu coração está grande. E eu vou passar por uma cirurgia. E essa cirurgia, se não resolver, eu não sei o que vai acontecer. Porque não há um coração para ser doado para mim. Eu preciso passar por essa. Eu não sei que cirurgia era essa. Sei que ele ia passar por um procedimento lá. Ele precisava muito de oração. E estava eu e o Raulian. Não sei se vocês conheceram o Raulian, o do Amapá. E oramos com ele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor toque na vida desse homem. E dá para ele um novo. Usa seus meios e dá para ele um coração novo. E Deus tem seus meios. Terminou o seminário, viemos embora. Um mês e pouco depois nós voltamos para lá, daí eu e o Telo. Conhecem o Telo, né? Conhecem o Telo? Alguém aqui conhece? O Telo não veio aqui ainda? É um cara fera. Ele tem uma palestra sobre a sintonia do nosso relógio com o relógio de Deus. Muito fera a palavra que ele dá. Daí fomos com o Telo lá, um mês e pouquinho depois. Aí estamos lá ministrando na igreja. Vem um irmão. Ô missionário, lembra de mim e tal? É difícil ser lembrado. Um monte de gente que você conversa e ora e partilha. Falei, não lembro de você. Quem é você? Eu sou o homem do coração grande. Ah, sim, agora eu lembro. E daí, como que você está? Irmão, não precisei nem passar pela cirurgia. Falei, como assim? Eu fui fazer os últimos exames de procedimento pré-operatório, que parece que faz todos os exames de novo, né? E o médico olhou para mim e falou, o que você fez? Falei, doutor, eu não fiz nada. Você não tem sinal de cirurgia? Não, eu não tenho, eu ainda vou fazer a cirurgia. Mas o teu coração é o coração de um adolescente de 16 anos. Deus rompeu com ele, com a linha do possível. Deus é um Deus que rompe os nossos limites. Mas você precisa entender que você é um elefante de pé atado. Você é como aquele frango que botou o bico em uma linha e decidiu que esse é o único trajeto teu. Para você entender, você precisa sair do natural e alçar o voo da águia. Enxergar o panorama todo, não apenas o que você enxerga. E para você fazer isso, você precisa dizer sim para tudo aquilo que Deus já vem falando para você. Até quando você vai ficar sentado esperando acontecer? Deus está chamando nos últimos anos, seja vestida de poder. As coisas aos poucos estão se definindo. Aos poucos está sendo definido quem é a igreja de Cristo de verdade e quem é a igreja política do Apocalipse. A igreja que vai estar mais interessada em agradar do que interessada em agradar. E você precisa estar dentro da igreja que está interessada em agradar. Não importa o que você vai para essa vida, porque para essa vida você não vai perder de verdade. Como que você vai perder uma coisa que não é tua? Essa vida você não vai levar para a glória. Então se essa vida você não vai levar para a glória, ela não é tua. E por que ficamos insistindo em viver vida? Se ela não é nossa? Se é apenas um tempo passageiro. Mas a gente faz questão de correr atrás dessa vida. Eu já falei isso aqui para você. Outra vez que eu vim. As igrejas estão nos preparando para vivermos bem essa vida. E não estão nos confrontando para nos prepararmos para a vida que vai vir.
Quantas igrejas do púlpito que você ouve tantas palavras, mas essas palavras não te confrontam no teu pecado. Eu estava falando em uma igreja, até na própria Antioquia também, que hoje se o adolescente dentro da igreja engravida a menina, vamos ver, você ama, ela ama, então vamos casar e tudo bem. Não, está tudo certo, Deus perdoa. Mas ele não percebe que há uma consequência desse erro. Ele não percebe que ele quebrou com um princípio sério de Deus, de santidade. Aí você já não é mais confrontado no teu pecado de púlpito. Claro que a gente tem que abraçar o pecador, sim, temos que ajudar o pecador, sim, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas o que nós estamos ensinando para os nossos adolescentes e jovens hoje na igreja? E eu não estou falando da igreja aqui, eu estou falando da igreja geral. Amém? Aí nós temos aqueles religiosos que vai para o outro extremo. Se você peca, você está excomungado da igreja. Você agora está encrencado, meu amigo, você pecou. E aí você perde o círculo de amizade, o povo se afasta, porque é como se o indivíduo tivesse pego uma lepra. E todo mundo se distancia, não, porque ele é pecador. E às vezes o irmãozinho vai indo para o fundo da igreja e de repente nem está mais, porque não tem ninguém para ajudar. Não tem ninguém para ajudar ele a entender que há perdão sim, que errou, mas que há perdão. E nós estamos numa igreja, falando nível geral, mais uma vez afirmo, onde o que nós temos é animação de palco, teologia da prosperidade, e nos ensina a viver uma vida bem nessa terra. O importante é você estar bem, se sentir bem. Agora diga para mim, durante esses 33 anos que Jesus viveu nessa terra, ele viveu satisfeito com essa terra? Você acha que foi uma alegria 33 anos de Jesus viver aqui nessa terra? Você já pensou você morando num mundo onde o único vivo é você, o resto é tudo zumbi? Como seria para você? A gente vê esses filmes aí de zumbi e tal. Olhar na realidade, quando Jesus veio, o único vivo era ele. O resto estava tudo morto. Morto no pecado, morto no delito, condenado ao inferno. E Jesus teve que conviver com esse tipo de vida. E nós estamos sendo ensinados a conviver com tudo. Mais uma vez eu te digo, se eu não falei, eu acho que eu falei aqui já. Na minha época, se o adolescente era pego na rua depois das 10, quem levava o adolescente para cá era a polícia. Então a polícia vinha, te pegava, entra aqui no carro, vou te levar para casa. Era com respeito, não era como é hoje, que é na base do espancamento. Era com muito respeito, todo mundo respeitava as autoridades. Então você entrava lá no camburãozinho, você batia na porta, ó, teu filho estava na rua. Esse horário, não é horário de adolescente estar na rua. Quem viveu essa época? Alguns aqui viveram. Se você beijasse uma menina, você estava encrencado. Gays e homossexual, então pensar, você nunca tinha ouvido falar que isso existia. Aí com o tempo, adolescente com 14 anos, 13 anos, sai abraçado da escola com a amiguinha. Adolescentes com 14 anos grávida, gerando filhos. Isso é comum. Não é verdade? Hoje a gente se espanta se você entra num ônibus e está duas lésbicas se beijando. A gente se choca. Ou não se choca? Dois meninos bonitos, que poderia ser de um monte de criança linda, de mão dada.
chamando de amor e outras coisas mais. A gente choca, não choca? Mas daqui a um tempo vai se tornar comum para nós. Porque não vivemos a palavra que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não temos que nos conformar. Nós não temos que deixar que o mundo estabeleça o limite do possível para nós. Nós temos que romper com esse limite do impossível. E vem do que naturalmente fazemos. E para isso nós precisamos pegar toda a palavra que já nos é dada, desde que você começou a congregar, e viver essa palavra de uma maneira muito intensa com Deus. Amém? Você olha para a galerinha aqui, eu vou pedir para ficar de pé um pouquinho, o Dimas, a esposa, vocês aqui, eles ali. Quem mais está envolvido aqui com o projeto? Que está envolvido de cabeça mesmo, não que vem uma vez ou outra. Quem mais? Esses temos aqui. Você sabe que eu fiquei espantado com o culto de quinta aqui. Falei para o Massal, o culto de quinta está quase maior que o culto de domingo. Pelo menos quando eu vim a quinta-feira passada, tinha mais de 70 pessoas aqui, né? Mais de 70 pessoas. Tudo daqui do bairro. Ou não era? Não era. Começou com quantos? 3. Eu quero honrar vocês diante da igreja. Porque a palavra de Deus diz: dai honra a quem merece honra. Eu sei que a glória toda é do Senhor. Mas o que está acontecendo aqui na Bacaitava é porque vocês resolveram romper com a linha do possível. Porque vocês decidiram no coração: vou além do que eu acho possível ser feito. E eu sei que isso vai crescer muito mais. Eu sei que já a igreja vai ter que começar a pensar em um lugar para comprar, para fazer uma sede para o ministério. Com toda a estrutura que precisa, de quadra, de campo de futebol, de salas de oficinas e tudo mais. Porque quando você decide, pode sentar agora. Quando você decide ir além do possível, Deus honra e Deus investe. Deus honra e Deus investe. E talvez você precise, amado, romper também com a tua linha do possível. Não estou dizendo, tem ele ali também, né, que não ficou de pé, que trabalha com os meninos. Eu lembrei teu rosto. Talvez não necessariamente você vá se envolver diretamente com eles. Mas tem muitos outros planos de Deus para a cidade de Colombo, muitos outros planos de Deus para o Bacaitava e para outras regiões, que Deus só está esperando o elefante romper com a corda. Não mais vai ser determinado até onde eu posso ir, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, Ele não é o Deus do possível. O Deus do possível sou eu. Como assim? Porque quando eu faço apenas aquilo que eu posso fazer, eu estou dizendo que o Deus meu é eu mesmo. Eu vou até onde eu posso ir. Mas quando eu digo, não, o meu Deus que eu sirvo, Ele é o Deus do impossível e eu posso ir além da onde eu estou indo, então Deus pode fazer ainda mais do que já tem feito. A ETM, que a gente tem uma aliança, que nós vamos ali 4 vezes por ano, às vezes 5 vezes por ano, dar aula para os dependentes químicos. A primeira casa são 140, 150 dependentes químicos recuperando. E eu vou dizer para você, a melhor casa de recuperação que você conheça aqui no Sul, não é 30% do que a ETM é. Os meninos se recuperam lá em um hotel fazenda. Eu não sei o número de chalés que tem lá, mas a estrutura é uma montanha inteira. É um monte inteiro.
Se você quiser conhecer, você vai no Facebook e digita lá, Desafio Jovem ETM Pouso Alto. A estrutura tem piscina, tem academia, eles têm lagos para pesca. Toda uma estrutura para dar uma melhor qualidade de vida para o dependente químico. Mas não é isso que impressiona. Eles têm 3 menções honrosas em São Paulo pelo índice de recuperados. Nenhuma casa de recuperação no Brasil recupera o índice que eles recuperam. E sabe como começou? Começou com um predinho de 2 pisos, recuperando 20 pessoas. Para esse ano, eles compraram a estrutura feminina, pagaram R$1 milhão na estrutura feminina. E recupera em torno de 89 a 90 meninas por ano. Que são 9 meses o tempo deles, né? 9 meses. E a estrutura das meninas ainda é superior à estrutura dos meninos. Mas eles começaram com 20 internos em um predinho de 2 pisos, comendo chuchu cozido, angu. Tinha dia que eu ia dar aula lá, que eles não tinham que servir de janta para os internos. Muitas vezes eu fui lá e ofertei o almoço. E hoje você olha o lugar lá e você diz, meu Deus, tem um irmão de um jogador que está se recuperando lá. Hoje o ministério é conhecido por Bolsonaro, é conhecido por toda a seleção brasileira, essa seleção que está jogando, conhece lá, tem foto do diretor lá com cada um deles, e Deus abriu e ampliou o leque de influência dele, porque ele decidiu com a linha do possível. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Uma das linhas do possível, quiser romper e ir para a linha do impossível, uma delas é a área emocional. Eu sei que o nosso tempo está avançado, mas eu preciso falar isso para você. A linha do perdão é uma linha difícil de romper. Porque por detrás da estrutura do perdão tem a mágoa, o ressentimento, a decepção, o desejo de vingança, a ira, a raiva, o ódio, e aí vai um monte de situações emocionais que te impedem você de romper a linha do possível, a linha do impossível, que é perdoar aquela pessoa que te machuca todo dia. A outra linha que você precisa romper é a linha da religião. Você precisa entender que a religião não salva, que quem salva é Jesus. E você precisa entender que Jesus não te chamou para você servir uma religião. Jesus te chamou para você servir Jesus. Então, se as religiões te machucaram, não é motivo para você descontar esse machucado em Jesus. Jesus não tem culpa do que a religião te fez. Foi a religião que te fez, não foi Jesus. E a religião não vai te levar você a romper as estruturas do possível. Jesus vai você aí para a estrutura do impossível. Então, se existe alguma situação que você precisa perdoar, seja pessoal, seja denominacional, todo mundo de cabeça curvada, olho fechado, se existe alguma situação que você precisa perdoar, dê um sinal com a mão, eu quero orar por você. Amém. Pode baixar a mão. Amém, pode baixar a mão. Amém, pode baixar a mão. Mais alguém? Amém, pode baixar a mão. Amém, amém. Vamos todos orar sobre isso, que assim não constrangemos aqueles que levantaram a mão. Amém? Ore comigo e diga: Senhor Jesus,
Eu quero romper do possível. Essa situação que eu preciso perdoar ainda me dói, mas eu quero perdoar. Quero romper com esse limite. E quero ir para o limite do impossível. Que é perdoar aquele que se dedicou, decidiu ser meu inimigo. Me ferindo, me machucando, me magoando. Quero declarar hoje que eu perdoo. E eu rompo esse limite. Eu quero perdoar também situações denominacionais que me feriram, que me machucaram e que estabeleceu em mim um limite para eu ir além disso. Mas agora eu quero dizer, Senhor, eu vou além disso. Em nome de Jesus. Eu ainda quero orar por você que entendeu a palavra e você entende que você tem andado no limite do possível. E que você não tem se esforçado para romper no reino de Deus e ir além. Mas você quer orar hoje e dizer, Senhor, eu quero romper isso. Eu quero dizer que as circunstâncias dessa vida não determinam até onde eu posso ir. Você quer que eu ore com você? Dê um sinal com sua mão. Quero orar por você. Amém. Você que levantou a mão, fique de pé. E quem mais queira, fique de pé. Faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu quero declarar para ti que assim como você fez com Paulo, faça comigo. Eu te autorizo a caminho e me impactar com a tua presença, derrubando as escamas dos meus olhos, a escama da mediocridade, da incredulidade, da religiosidade, do conforto. Eu quero que o Senhor rompa, Jesus. Eu te autorizo. Então vem de encontro comigo. Seja hoje ou numa madrugada dessa. Eu te autorizo a romper com os limites que eu mesmo estabeleci. Para mim viver a vida ilimitada do Senhor. Eu quero ver os milagres. Eu quero ver projetos surgindo através da minha vida. Eu quero ver o seu plano sendo realizado. E não o meu plano. Eu não vou mais viver para mim mesmo. Senhor Jesus, eu não vou mais viver para mim mesmo. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor, para o teu reino. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade, amados. Amém? Queridos, já estamos encerrando. Queremos agradecer. Pode ser um minutinho o pessoal da Vidarte, que Deus abençoe vocês. Amém? Mas sempre junto, né, São? Amém? Irmãos, eu não sei nem como falar, mas eu estava sentado ali e eu quero que em nome de Jesus vocês se convertam com isso. Porque o Espírito Santo estava me ministrando sobre mesquinhez. A falta de prosperidade também vem na mesquinhez. Sabe o que é mesquinhez? É tudo teu, o seu dinheiro é só para você.